Essa adaptação mantém o conteúdo simbólico e teológico original, mas com uma narrativa mais clara, emocional e acessível para o leitor moderno. Ao entrar, senti um frio como gelo e um calor como fogo. Nenhuma vida se via ali. O terror me dominou. Tremendo, caí com o rosto em terra. Mas vi, adiante, outra habitação ainda mais grandiosa. Ela era incomparável em glória, esplendor e tamanho. O chão era de fogo. Acima, relâmpagos e estrelas. O teto era uma chama ardente. Ao centro, um trono majestoso. Tinha a aparência do gelo, e seu contorno brilhava como o sol. Um querubim falava de dentro dele. Rios de fogo saíam de sua base. Era impossível fixar os olhos nele. Sobre o trono, alguém glorioso estava assentado. Seu manto brilhava mais que o sol e era mais branco que a neve. Nenhum anjo podia se aproximar de sua presença. Um fogo flamejante o cercava. Entre as miríades de seres diante de ele, ninguém ousava chegar perto. Mas havia um santificado junto a ele, que jamais se afastava, nem de dia nem de noite. Eu, Enoque, fui chamado. Tremendo, com o rosto coberto, ouvi sua voz. Aproxima-te, Enoque, e ouve minhas santas palavras. Capítulo 15. Então ele falou comigo e disse: Ouve-me, Enoque, justo escriba da retidão. Não temas. Aproxima-te e escuta minhas palavras. Vai e transmite esta mensagem às sentinelas do céu, aqueles a quem enviei você para interceder por eles. Mas saiba, não é o céu que deve rogar pelos homens, e sim os homens por ele. Vós, que habitavam nas alturas santas e eternas, deixaram o céu. Uniram-se às filhas dos homens, corrompendo-se com elas. Tomaram esposas e agiram como os mortais, gerando uma descendência impura. Sendo espíritos santos e eternos, contaminastes vossa natureza sagrada com carne e sangue, cobiçando o que é mortal. Os homens, sim, estão destinados à morte. Mas vós fostes criados eternos, e vossa morada era o céu. Por isso, eu não criei esposas para vós. Pois seres espirituais não foram feitos para o casamento, mas para habitar nas alturas. Porém agora, os filhos dessa união, os gigantes, se tornarão espíritos malignos na terra. Porque nasceram da carne e do espírito, sua natureza será de maldade. Espíritos malignos eles serão chamados. Enquanto os espíritos celestes habitam no céu, os que nasceram na terra permanecerão aqui, corrompendo e oprimindo os homens. Como nuvens negras, eles pairarão sobre a humanidade, causando confusão, destruição e lamento. Não comerão, nem beberão, mas terão sede insaciável. Esconder-se-ão, e se levantarão contra os filhos dos homens nos dias da matança e da ruína. Capítulo 16. Quanto aos gigantes, seus corpos morrerão e sua carne perecerá, sem julgamento, até o grande dia da consumação do mundo, quando virá a destruição final dos vigilantes e dos ímpios. Quanto às sentinelas, aquelas que estavam no céu no princípio, dize-lhes: vocês contemplaram as alturas e conheceram mistérios. Mas revelaram esses segredos às mulheres da terra, corrompendo a humanidade com conhecimento proibido. Por isso, jamais encontrarão paz. Capítulo 17. Fui levado a um lugar onde havia algo como um fogo ardente. E quando os anjos quiseram, assumiram forma humana. Levaram-me a uma montanha tão alta que tocava o céu. Ali vi os reservatórios da luz e do trovão, e também um arco de fogo vibrante, flechas flamejantes, uma espada de fogo e inúmeros relâmpagos. Depois me conduziram a um rio murmurante, e a um fogo no oeste que engolia o pôr do sol. Cheguei a um rio de fogo que fluía como água e desaguava no mar ocidental. Vi também as regiões de trevas, para onde vai toda a carne ao morrer, e montanhas escuras que guardam as águas dos abismos. Observei as nascentes de todos os rios e os portais das profundezas. Capítulo 18. Investiguei os repositórios dos ventos, que adornam a criação e sustentam os fundamentos da terra. Vi a pedra angular que apoia os cantos do mundo, e os 4 ventos que sustentam o céu e a terra. Vi ventos que giram no firmamento, guiando o sol, as estrelas e as nuvens.
Também vi o caminho dos anjos e o limite do firmamento. E fui ao sul, onde 6 montanhas de pedras preciosas ardiam como fogo. 3 ao leste, 3 ao sul. As do leste eram de pedras multicoloridas. Margarita, antimônio. As do sul eram de uma pedra vermelha, e a montanha do meio erguia-se como o trono de Deus, feito de alabastro, com topo de safira. Sobre essas montanhas, um fogo flamejante pairava eternamente. Vi um lugar onde águas se reuniam, e fontes abismais cujas colunas tocavam o céu. Vi um local desolado, sem céu, sem chão, sem água, sem vento. Apenas vazio. Ali estavam 7 estrelas, presas como grandes montanhas, suplicando. O anjo disse: Este será o cárcere delas até o fim dos tempos. Elas pecaram por surgirem fora do tempo designado por Deus. Por isso foram acorrentadas até que seus pecados sejam consumados no tempo oculto. Capítulo 19. Então Uriel disse: Aqui estão os anjos que coabitaram com mulheres, tomando-as como esposas. Transformaram-se em muitos tipos, enganando os homens, levando-os a sacrificar aos demônios como se fossem deuses. No grande dia, serão julgados e consumidos, assim como suas esposas, que seduziram os vigilantes. Eu, Enoque, contemplei o fim de todas as coisas, mas não vi homem algum durante a visão. Capítulo 20. Estes são os nomes dos santos anjos vigilantes. Uriel, que governa sobre o mundo e os terrores. Rafael, que rege os espíritos dos homens. Raguel, que pune os astros e os injustos. Miguel, que guia os homens na justiça. Saraquiel, que cuida dos espíritos dos que transgridem. Gabriel, que comanda o paraíso, os querubins e as serpentes. Capítulo 21. O abismo dos anjos caídos. Depois disso, fui conduzido a um lugar terrível e desolado, diferente de tudo que já havia visto. Não havia ali nem firmamento no alto, nem terra firme abaixo, apenas um vazio profundo e sombrio, coberto por um céu sem estrelas. No meio daquele lugar, vi 7 estrelas presas juntas, semelhantes a grandes montanhas em chamas, que ardiam intensamente como se fossem tochas eternas. Intrigado com o que via, perguntei ao anjo: Por que essas estrelas estão separadas das demais? Por que foram aprisionadas aqui? E Uriel, o anjo santo que estava comigo, respondeu: Essas estrelas são os astros rebeldes que violaram os mandamentos do Altíssimo. Elas não seguiram o curso ordenado do céu, e por isso, foram lançadas nesse lugar até o dia do julgamento eterno, quando pagarão por sua transgressão. A seguir, fui levado a uma região ainda mais terrível. Um abismo tão profundo que não havia como medir sua extensão. Ali, colunas de fogo desciam continuamente até as profundezas, e do interior da terra subia um rugido que causava medo e espanto. O lugar era tão espesso, escuro e opressivo que estremeci. Na beira daquele abismo, tremendo, perguntei ao anjo que me guiava: Que lugar é este, tão sombrio e amedrontador? Por que há aqui tanto fogo e tanta escuridão? Uriel me respondeu com voz firme: Este é o cárcere dos anjos. Aqui ficarão presos, para sempre, os que transgrediram os céus e abandonaram sua morada celestial. Capítulo 22. As moradas das almas dos mortos. Depois disso, fui levado a outro lugar, ao extremo oeste da terra, onde vi uma enorme montanha, sólida como uma rocha, elevada, imponente. Dentro dela, havia 4 câmaras profundas, vastas, sombrias e silenciosas. A escuridão ali era tão espessa que parecia engolir a própria luz. Então Rafael, o anjo santo que me acompanhava, explicou: Estes são os lugares preparados para acolher os espíritos dos mortos, as almas dos filhos dos homens. É aqui que permanecem até o tempo determinado por Deus. Cada uma dessas câmaras abriga um grupo específico de almas, e aqui elas permanecem aguardando o dia do julgamento final. Esse tempo será longo, acrescentou o anjo, e somente no grande dia da justiça, todos serão chamados a prestar contas. Enquanto observava, ouvi uma voz angustiada que subia das profundezas e rompia os céus com um clamor de acusação. Perguntei a Rafael: Que espírito é este,
cuja voz clama com tamanha força. Ele me respondeu: é o espírito de Abel, assassinado por seu irmão Caim. Desde então, sua alma acusa Caim diante do trono do Altíssimo, esperando que sua descendência seja apagada da face da terra. Indaguei novamente: por que alguns espíritos estão separados dos outros? Rafael explicou: 3 divisões foram feitas entre os espíritos dos mortos. Uma separação na terra, outra nas águas profundas, e a terceira na luz celestial. Os justos foram colocados em um local de repouso e paz, onde a luz os envolve. Já os pecadores, embora também tenham seus próprios recintos, estão em sofrimento, mesmo antes do julgamento. Suas almas ficam presas ali, atormentadas, até o grande dia da punição eterna. Um tormento reservado àqueles que rejeitaram a retidão e se aliaram ao mal. E assim tem sido desde o princípio do mundo. A separação entre os que clamam por justiça e os que são aguardados para a destruição. Um receptáculo especial foi criado para os ímpios e criminosos. Para aqueles que cometeram grandes pecados e se alinharam com os rebeldes. Essas almas jamais serão libertas nem se levantarão no dia da ressurreição. Ao contemplar tudo isso, prostrei-me em reverência e disse: bendito és tu, Senhor da glória e da justiça, cujo reino é eterno e cujos julgamentos são justos para sempre. Capítulo 23 O fogo eterno das luminárias. A seguir, fui conduzido para outro lugar, desta vez rumo ao extremo ocidente da terra. Lá, contemplei um fogo resplandecente que fluía incessantemente. Seu curso jamais cessava, nem de dia, nem de noite. Era contínuo, como se pulsasse com o próprio fôlego do tempo. Intrigado e maravilhado, perguntei: o que é esta chama que nunca se apaga, que corre sem descanso? Então, Raguel, um dos santos anjos que me guiava, respondeu com firmeza: este fogo que vês correndo em direção ao ocidente é o fogo que sustenta todas as luminárias do céu. Ele é a força por trás do sol, da lua e das estrelas, o poder invisível que move os astros em suas órbitas, sob a ordem do Altíssimo. Capítulo 24 A Árvore da Vida. Eu fui levado a outro lugar e lá contemplei uma montanha de fogo, brilhante como o sol, ardendo tanto de dia quanto de noite. Ao me aproximar, vi 7 montanhas magníficas, cada uma diferente da outra. Suas pedras eram radiantes, belíssimas, como se fossem feitas de cristal. 3 dessas montanhas estavam ao leste, erguidas uma sobre a outra, firmemente unidas. Outras 3 estavam ao sul, também empilhadas em perfeita harmonia. Havia ainda 3 profundos vales entre elas, que não se encontravam. No centro, havia uma 7ª montanha, maior e majestosa. Parecia um trono, e ao seu redor havia árvores perfumadas, de um aroma celestial. Entre todas, uma árvore se destacava. Seu perfume era inigualável. Nem mesmo no jardim do Éden existia árvore com aroma semelhante. Suas folhas nunca murchavam, e suas flores eram eternas. Seu fruto era belo, semelhante ao cacho da palmeira. Encantado, eu disse: que árvore maravilhosa! Tão agradável à vista, e seus frutos parecem deliciosos. Então, Miguel, um dos anjos santos que me acompanhava, respondeu: por que está tão curioso sobre essa árvore, Enoque? Ela será revelada no tempo certo. Eu disse: desejo entender todas as coisas, mas principalmente sobre essa árvore. E Miguel explicou: essa montanha que vês, com aparência de trono, será o local onde o santo, o grande Senhor da glória, virá se assentar quando descer para visitar a terra com bondade. Quanto à árvore, ninguém poderá tocá-la até o dia do grande julgamento, quando os ímpios forem destruídos e os justos forem recompensados. Esse fruto será dado apenas aos eleitos. Ali, do norte, a vida será restaurada, e o eterno Rei habitará entre os justos. Eles se alegrarão, e sua essência será revigorada. Viverão longos dias, sem dor, sem tristeza, sem punição. Então eu bendisse o Senhor da glória, o eterno Rei, por ter preparado tamanha bênção para os santos. Capítulo 25 O Vale das Águas. Fui conduzido ao centro da terra, a um lugar fértil,
onde árvores cresciam com galhos sempre verdes. Vi ali uma montanha sagrada, e embaixo dela brotava uma nascente que corria para o sul. Ao leste havia outra montanha, tão alta quanto a primeira, e entre elas um vale profundo, mas estreito. A água fluía também para o oeste, onde se encontrava outra montanha, e abaixo dela mais um vale seco, mas igualmente profundo. No centro desse lugar, crescia uma árvore que parecia fincada em uma rocha firme. Maravilhado, contemplei tudo aquilo em silêncio. Capítulo 26. O Vale Maldito. Então perguntei: o que significa esta terra abençoada e essas árvores imponentes? E por que há um vale maldito entre elas? Uriel, o anjo que estava comigo, respondeu: este vale é o mais amaldiçoado de todos. É para onde serão levados os que proferiram blasfêmias contra Deus e falaram com arrogância sobre sua glória. Aqui será o lugar deles, seu fim eterno. Nos dias finais, esse lugar será um exemplo do julgamento divino. Os justos, que receberam misericórdia, bendirão ao Senhor por todas as eras. E eu louvei a Deus com reverência, engrandecendo sua justiça. Capítulo 27. As fontes do deserto. Continuei minha jornada rumo ao leste, até o deserto, onde vi apenas a superfície da terra. Havia ali árvores semelhantes às anteriores, e água jorrava por entre elas. Vi uma grande catarata formada por várias quedas de água, correndo tanto para o oriente quanto para o ocidente. De um lado havia árvores, do outro, neblina e orvalho cobriam a terra. Árvores sagradas. Capítulo 28. Fui levado a outro ponto do deserto, ao leste da montanha anterior. Lá encontrei árvores escolhidas, que exalavam perfumes doces como o incenso, a mirra e outras resinas sagradas. Acima delas, erguia-se outra montanha, não muito distante da primeira. As árvores aromáticas. Capítulo 29. Em outro vale, vi águas que nunca cessavam de correr. Ali havia uma árvore de aroma semelhante ao da árvore Zazáquinon, a árvore do mastic. Continuei em direção ao leste e encontrei canelas aromáticas espalhadas pelo vale. Capítulo 30. As árvores do néctar. Vi mais uma montanha com árvores das quais fluía um líquido doce como néctar. Essas árvores se chamavam Sarira e Calboneba, o estoraque e o galbano. Sobre essa montanha havia outra, com árvores de aloé, semelhantes a amendoeiras, fortes e cheias de frutos. Seus frutos eram superiores aos de toda a terra ao redor. Capítulo 31. O Jardim da Justiça. Viajando mais ao norte, vi 7 montanhas cheias de nardo puro, papiro e árvores perfumadas. Cruzei as montanhas e cheguei ao mar da Eritreia, o Mar Vermelho. Ao ultrapassá-lo, fui levado até o Jardim da Justiça, onde cresciam árvores esplêndidas e em abundância. O perfume do lugar era intenso e agradável. E ali vi a árvore do conhecimento, aquela que, se alguém comesse, ganharia sabedoria. Seus frutos pareciam uvas brilhantes, e seu aroma se espalhava ao longe. Eu exclamei: que árvore bela! Que maravilha de criação! Então Rafael, o anjo que me acompanhava, disse: essa é a árvore do conhecimento. Foi dela que seus pais, Adão e Eva, comeram. Ao comerem, seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Os limites da terra. Depois, fui levado aos confins da terra. Vi ali grandes feras, cada uma com forma e voz diferentes, bem como aves com plumagens variadas. Do lado direito, avistei o fim da terra, onde os céus se encerravam. Ali estavam os portais do céu, de onde saíam as estrelas. Uriel me mostrou cada uma delas, e eu anotei seus nomes, seus ciclos, seus tempos e seus caminhos. Capítulo 33. Os portões do norte. Avancei para o extremo norte da terra. Lá vi algo maravilhoso. 3 grandes portões abertos para o céu. Desses portais saíam ventos, o frio, o granizo, a geada, a neve, o orvalho e a chuva. Um deles soprava suavemente, mas os outros 2 lançavam ventos fortes e impiedosos sobre a terra. Capítulo 34. Os portões do oeste.
Depois fui levado até os confins do mundo a oeste. Vi ali mais 3 portões celestiais, todos de igual tamanho, abertos para o norte. Capítulo 35 Os portões do sul e do leste. Segui em direção ao sul e encontrei mais 3 portões abertos, de onde vinham o orvalho, a chuva e os ventos. Depois fui às extremidades orientais do céu. Lá também havia 3 portões, cada um com subportais menores. Era por esses portais menores que as estrelas passavam rumo ao ocidente, de acordo com seu tempo determinado. Cada vez que as estrelas apareciam, eu as abençoava, e glorificava o Senhor da Glória, que criou sinais tão grandiosos. Suas obras mostram seu poder aos anjos e aos homens, para que todos o glorifiquem eternamente.